Oi pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos ver a nossa aula de redação, tá? Os vestibulinhos hoje estão exigindo a parte de redação, então nós vamos trabalhar como fazer uma redação de sucesso, uma redação que atinja, né, as habilidades que eles exigem lá na prova, tudo bem? A ETEC e as ETECs, os polivalentes, por enquanto não tem, são 50 questões sem redação. Porém, o COTIL, ano passado, eles tiraram 10 questões, então antigamente eram 50 questões sem redação, e a partir do ano passado são 40 questões e mais uma redação, tudo bem? Então, essas 10 questões que eles tiraram, viraram os 10 pontos da redação, tudo bem? O Cotuca sempre teve redação lá em Campinas, tá? Então o COTIL vai alinhar o seu vestibulinho, tá? Para ficar parecido com o Cotuca, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui hoje é o texto dissertativo, tá? Esse arquivo aqui, depois eu vou passar para vocês, vai estar anexo junto ao vídeo, tá? Para que vocês possam acompanhar a aula, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, texto dissertativo não é uma historinha que eu conto, tá? Então, tira da mentalidade certo dia, era uma vez, não é nada disso, tá? O texto dissertativo, ele exige 2 ingredientes fundamentais, tá? Então vamos lá. A dissertação nada mais é do que um texto estruturado para transmitir o ponto de vista do autor. Mas não é uma transmissão de qualquer jeito, pessoal, tá? É uma transmissão subjetiva. O que é isso? Escondida, implícita, tá? Você não pode colocar a escrita em primeira pessoa. Por exemplo, eu acho, eu penso, eu acredito. Você não tem que achar, nem pensar e nem acreditar em nada. Eu sempre brinco com isso, tá? Você vai garantir que o seu leitor esteja convencido do seu ponto de vista através dos argumentos que você vai trazer para a sua dissertação, certo? Tá? Então vamos lá. Fazer uma dissertação exige 2 ingredientes fundamentais, muito importante que você tem que saber, ok? Primeiro, conhecimento sobre o tema e a capacidade de planejamento. Pessoal, quando você vai dissertar sobre qualquer tema, você vai escrever sobre aquele tema, tudo bem? Então você sempre vai escrever, pessoal, em terceira pessoa, sempre, tá? É como se, eu vou falar sobre tecnologia. É como se a tecnologia estivesse aqui na minha frente, tá? E eu fosse falar dela, tudo bem? É sempre na terceira pessoa, ok? Esqueçam a primeira pessoa aqui, tá? Concluímos, tá vendo esse mos, tá? É uma desinência da primeira pessoa do plural. Então, toma cuidado com as primeiras pessoas. Em vez de colocar concluímos, coloca conclui-se, sabe-se, em vez de colocar sabemos, tá? Evitem a primeira pessoa, tá? Até porque eu vou falar sobre o tema, não vou falar de mim, certo? Tá? Primeira coisa que exige é conhecimento sobre o tema. Os temas para dissertação, pessoal, geralmente são temas bem polêmicos, tá? Então, por exemplo, o corona, né? A Covid-19. A Covid-19 está aí, né? É um tema muito forte para as redações de final de ano, tá? Não somente a Covid, mas pode-se falar de pandemias no geral.
que o mundo já lutou, né? Por exemplo, lá em 1974, 1975, né? Houve a pandemia da meningite. E aí isso foi, né? Foi sanado, né? Foi eliminado, foi controlado, né? Porém, nós já tivemos uma volta mínima, né, desse tipo de epidemia, né? Mas nós já tivemos a questão do sarampo também, que o mundo já combateu o sarampo, mas que alguns tempos atrás já estava aí vindo à tona, tá? Então é importante vocês colocarem na cabeça que tema de dissertação geralmente é um tema polêmico, tá? Por isso que é importante você conhecer sobre o tema. Cris, mas eu não sei qual o tema que vai cair na prova. Beleza, gente, tá? Eu sei que você não sabe, mas é importante você se manter atualizado. Então, muito cuidado nas aulas de atualidades com o professor Escopinho. Tudo de dica que ele der para vocês, né? Tente anotar e correr atrás de argumento, tá? Pessoal, ler jornais não é um jornal, não é pegar o g1.com.br e ler tudo e pegar o G1 como verdade absoluta. Não é isso. Vocês têm que saber ler uma notícia e procurar em outras fontes também para ter argumentos entre um jornal e outro, ok? Então, primeira coisa, conhecimento sobre o tema e capacidade de planejamento. Dissertação tem que ser planejada, tá? Eu não posso, pessoal, escrever qualquer coisa, porque senão vai ficar aquela encheção de linguiça, sabe? Que a pessoa não sabe, né, o que escreve e ela vai escrevendo qualquer coisa para ganhar linhas. Toma cuidado com isso, porque os corretores dos vestibulinhos, dos vestibulares, do Enem, tá? Eu já fui corretora e a gente pega isso já no primeiro parágrafo. Quando a pessoa não sabe discorrer sobre o tema, ela já começa a colocar coisas ali sem nexo, né? Por exemplo, teve uma redação que uma vez eu fui corrigir, estava falando sobre o analfabetismo brasileiro, né? Qual o seu ponto de vista sobre isso, né? E a pessoa que discorreu o tema lá, que escreveu, ela colocou que mais de 70% dos brasileiros eram analfabetos. 70%. Aí eu falei, oxe, né? Quase todo mundo não sabe nem ler, nem escrever, né? Gente, de onde veio esse argumento? A pessoa inventou. Ali já zerou a redação. Por quê? Porque pegou a pessoa desprevenida, a pessoa não estava esperando esse tema e ela começa a inventar. Então, pessoal, cuidado! Esse ano é importante vocês assistirem muito jornal. Muito. Eu sei que o que a gente está escutando muito hoje, né? Coronavírus, né? Mas vocês têm que buscar outras informações políticas, informações econômicas, tá? Então, por exemplo, nesse tempo de coronavírus, o dólar está já a 5,40, né? Por que isso acontece, né? Porque a gente tem que saber, não é à toa que o dólar está subindo, não é à toa. Então, vocês têm que se aprofundar em questões políticas, mesmo que você não goste, tá? Você não precisa gostar do tema, é necessário, nesse momento, se você quer fazer uma boa prova, que você garanta conhecimento em algumas áreas, tá? Área da saúde, como que funciona uma pandemia, né? Existe uma diferença entre epidemia e pandemia, você sabe qual é? Se você não sabe, procure lá, depois a gente vai conversar sobre isso.
Então, primeiro ingrediente, saber sobre o tema, conhecer. E como que eu conheço? Lendo. Tudo bem? Se você não é uma pessoa que lê muito, baixe um aplicativo no seu celular de notícias e leia pelo menos 2, 3 notícias por dia, tá? Para que você se torne uma pessoa atualizada, tudo bem? Se você quer fazer uma boa prova no final do ano, gente, atualize-se, tudo bem? E a capacidade de planejamento, que eu já vou explicar para vocês o que é isso, ok? Vamos lá então. Então, olha lá. Sem um bom conhecimento do tema, o autor não terá capacidade de apresentar ao leitor um argumento convincente. O que é um argumento convincente? Um argumento que me convença de que você é uma pessoa atualizada, que você sabe do que está falando, né? Então, de onde veio aquela informação que 70% do brasileiro é analfabeto? Cadê, né, a fonte, né? E não é qualquer fonte não, gente. Cuidado com o Facebook. Não vai escrever segundo o Facebook no dia tal. Não. Facebook não é fonte confiável, tá? Estou falando de fontes confiáveis. Por exemplo, né? Segundo o jornal Estadão, segundo o jornal A Folha de São Paulo, do dia tal. Tá vendo? Eu estou escrevendo sobre um jornal que disse sobre aquele tema, tá vendo? Isso é um argumento convincente, porque não é você que está falando, é um jornal que está trazendo os dados para mim, tá vendo? E se não planejar as etapas de texto dissertativo, pode confundir o leitor e prejudicar a transmissão da mensagem. Geralmente, pessoal, nas provas, tanto do vestibulinho, vestibular e Enem, tá? O texto dissertativo, ele é escrito de 4 a 5 parágrafos. Cris, pode escrever 3? Não pode, tá? Por quê, pessoal? Imagine um texto com 3 parágrafos, tá? Um de introdução, um de argumento. Tudo bem? Que é o miolo do texto. E um de desfecho. Um só de argumento, gente, é muito pouco. Isso mostra para o redator que você teve pouquíssimos argumentos para me convencer, tá? Então, geralmente no texto dissertativo, nós temos de 4 a 5 parágrafos, tá? O mais ideal, assim, o mais usual são 4 parágrafos, tá? Mas se você tiver muitos argumentos, muitas fontes, por exemplo, se caiu um tema bacana e que você está cheio de conhecimento sobre aquele tema, você pode separar os parágrafos do meio, né, em 3, para não ficar muito sobrecarregado, né? Porque senão fica um parágrafo com 3 linhas e o outro com 10. Aí esteticamente fica muito feio. Tudo bem? Então, geralmente, oscila de 4 a 5 parágrafos. Por que 4? Vamos ver, ó. 4 parágrafos. Primeiro, introdução. Segundo e terceiro, desenvolvimento, que são os argumentos. E o último, desfecho. Tudo bem? Cris, e se for 5? Primeiro, introdução. Os 3 do meio, tá? Argumento, que é o desenvolvimento. E o último, desfecho. Tudo bem? Então, vamos lá. O texto dissertativo pode ser de diversos formatos, pessoal. O formato mais atual, tá? E o mais usual é o expositivo ou argumentativo, tá? O que é o dissertativo expositivo? Onde você expõe dados, tá? Dados estatísticos, porcentagens, tá? Confronta um jornal com o outro, por exemplo, segundo a Folha de São Paulo, mas segundo o IBGE, pega 2 estatísticas e confronta, você está expondo dados, ok? A organização de um texto dissertativo argumentativo, gente, contempla 4 etapas básicas.
4 etapas se você for fazer com 4 parágrafos. Tudo bem? Aí cada etapa é um parágrafo, tá? Vamos ver essas etapas, como funciona? Vamos lá. A primeira etapa é a contextualização do tema, geralmente é a introdução, tá? É a abertura do texto. Aqui você vai falar da questão a ser tratada, apontar a problemática, tá? Fazer uma conjuntura histórica, já vou mostrar isso para vocês em uma dissertação aqui, tá? Se for preciso, né? Se você quiser falar do antigo, tá? E preparar o leitor para o seu posicionamento. Tente não escrever demais nessa etapa, então cuidado para não escrever tudo da sua redação no primeiro parágrafo, senão eu não preciso ler os demais, sacou? Tá? Cuidado. 2. Apresentar o posicionamento e a argumentação. O 2 e o 3 são os argumentos que você vai usar, por isso que é importante você ler muito. Eu só vou argumentar, gente, se eu sou uma pessoa atualizada. Se eu não sou atualizada, o que eu vou argumentar? Eu vou começar a inventar estatística? Não posso, tá? Então, apresentar o posicionamento. É aqui que seu poder de articulação começa a ser testado. Você vai apresentar de forma muito clara, pessoal, sem rodeio, sem ficar enchendo linguiça, repetindo a mesma coisa, tá? O que pensa a respeito do tema. Não se esqueça de que os vestibulares exigem que os candidatos respeitem os direitos humanos. Então, pessoal, cuidado com palavras de baixo calão, tá? Principalmente, pessoal, se cair questão política. O nosso país, ele vive numa bagunça, né, política, onde todo mundo no Facebook é doutor, né? Então, todo mundo entende de política, né? Mas na hora de votar, todo mundo vota errado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, na hora que a gente vai escrevendo sobre política, pessoal, não ir a favor ou contra um partido. Toma cuidado, pessoal. Nós temos que ser imparciais. Na argumentação, na dissertação argumentativa, nós não podemos pender para um lado, tá? Se eu vou falar do governo brasileiro, eu tenho que falar do governo brasileiro no geral. Eu posso até fazer comparações entre PT, PSDB, PSL, do DEM, né? Não sei. Né? Eu posso até comparar, né, governos anteriores com o governo atual. Eu posso fazer essa comparação. Porém, eu não posso puxar sardinha para um lado, tá? Toma cuidado, porque isso, ele afeta os direitos humanos. O que é isso, pessoal? Por exemplo, se eu começar a falar mal do PT, por exemplo, tá? E o meu, a pessoa que estiver corrigindo a minha redação, né? Ela tem o livre pensamento dela. Vai que ela seja petista. Vocês entenderam? Então eu estou afrontando, né, o modo de pensar diferente da outra pessoa. Então eu tenho que saber respeitar isso na hora de eu escrever. Tudo bem? Outro exemplo prático, tá? Por exemplo, a gente falar que todo bandido deve morrer, né? Você vai lá escrever sobre pena de morte na sua redação. E você vai falar, todo bandido tem que morrer, tá? Isso na sua opinião, tá? Mas a dissertação, ela não pode ter a sua opinião explícita, tá? E pessoal, na Constituição Federal do nosso país, todos têm direito à vida, todos. Se são todos, pessoal, são todos, tá? Tá vendo? Se eu falar que todo bandido tem que morrer, eu estou ferindo a Constituição brasileira, tá? E ferindo a Constituição, eu estou ferindo os direitos humanos, porque é direito do outro viver. Tudo bem? Então, toma muito cuidado para escrever, porque texto dissertativo não é texto opinativo. Lembra-se disso, pessoal.
tá bom? É interessante porque, assim, texto dissertativo não é opinativo. Nós não estamos pedindo a opinião de ninguém, tudo bem? A argumentação. Nesse ponto, você vai explicar em detalhes o porquê do seu posicionamento, tá? E a razão de você ter escolhido esta ou aquela solução para a situação problema. Sua meta é fundamentar o pensamento para convencer o leitor daquilo que você está expondo. Como que você vai convencer o leitor, pessoal? Pelos seus argumentos. Se você é uma pessoa que lê muito, você vai ter um argumento. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu for falar que 54% dos brasileiros estão satisfeitos com o governo atual. De onde que eu peguei essa informação dos 54%? Vamos supor que eu peguei isso aí numa consulta do IBGE, um exemplo, tá? Então eu vou colocar, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 54% dos brasileiros estão felizes ou aprovam o governo atual. Tudo bem? Tá vendo? Não é a Cris que está falando, é um censo do IBGE. Tá vendo? Então, entra na parte argumentativa, tá? E por último, a parte da conclusão, onde você vai fazer o desfecho, tá? Da sua tese, ou seja, do seu ponto de vista. É o encerramento do texto em que o autor irá sintetizar. Sintetizar é resumir, tá? Sua exposição ao leitor. Fique atento para não haver discrepância. O que é discrepância? Você escreveu uma coisa lá no primeiro parágrafo e no segundo você mudou a opinião, tá? Então aí você zera a sua redação, tá? Porque você não foi consistente no seu ponto de vista, você não pegou uma linha. Tudo bem, pessoal? Tá? Do início e do fim da dissertação. Aqui na conclusão, pessoal, vocês vão dar o quê? Uma solução para o problema abordado no primeiro parágrafo. Então, se você está falando sobre o excessivo uso da tecnologia, no período do coronavírus, ok? Se você começou falando que isso é um problema, o excessivo uso da tecnologia, né, nesse período do coronavírus, da quarentena, né? Qual é a sua solução, então, para esse problema, né, do uso tecnológico estar sendo excessivo, tá? Você tem que dar uma solução. Uma solução pode vir do governo, das pessoas em geral, mas tem que ter uma solução. Tudo bem? Tá? Próximo. Aqui eu coloquei para vocês uma redação, tá? Nota 1000 do Enem, tá? E eu vou explicar para vocês o que é planejar uma redação e por que essa redação aqui foi nota 1000, tá? Porque a Camila Zucconi, que é a aluna que fez essa redação, ela planejou o que ela ia escrever, para não escrever qualquer bobeira, tá, gente? Porque senão a pessoa começa a encher linguiça ali e você vê que tá rodeando só o assunto, tá? Então aqui, essa aluna, ela decidiu fazer 5 parágrafos. Por quê? Porque o tema do Enem era tecnologia, e tecnologia é um tema gostoso de você falar, tá? E ela tinha muitos argumentos. Então, pessoal, quando o vestibulinho for passar para vocês um tema, tá? Você vai passar esse tema por um funil. Eu sempre falo para os alunos. Então, o tema é tecnologia. Gente, tecnologia eu posso falar de muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, eu posso falar do Steve Jobs, né? Falar do desenvolvimento da Apple, tá vendo? Posso também falar do uso da tecnologia dentro do ambiente escolar. Posso falar do uso da tecnologia como meio de vida financeira, por exemplo, dos YouTubers, tá?
das pessoas que vivem da tecnologia como fonte de renda. Então, olha como o leque é muito amplo. E o que eu faço, Cris? Você vai passar o tema tecnologia por um funil. E esse funil, você vai ver o que da tecnologia você vai querer falar, tá? Por exemplo, tecnologia, você vai falar do quê? Da tecnologia antes e depois? Você vai fazer um comparativo? Que foi o que essa aluna fez? Ela fez um comparativo, tá vendo? Ela pegou o tema tecnologia e passou por um funil. E ela optou em fazer antes e depois, tecnologias antigas, né? Meios de comunicação antigos e meios de comunicação atual, tá? Então, ó, ela passou pelo funil. Ai, Cris, eu quero falar sobre tecnologia como fonte de renda. Perfeito, aqui você pode falar sobre os YouTubers. Então, você foca em uma vertente, entendeu? Isso é planejar. Olha o que essa aluna fez, que bacana. Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E, atualmente, o mais recente, talvez o mais fascinante desses meios, são as redes virtuais consagradas pelo uso, que se tornam cada vez mais comuns. Então, olha que legal que a aluna fez. Ela começou falando que é inerente às sociedades humanas a comunicação. O que ela quis dizer com isso? Que todo ser humano nasceu para se comunicar. Todo mundo, gente. Tenta ficar um dia sem falar com ninguém na sua casa, vai te dar um faniquito, né? Por quê? Porque a gente necessita, como ser humano, se comunicar com os outros. Ou através do WhatsApp, ou através do computador, ou através de cartas, ou através de telefone, tá? Pessoalmente, né? O ser humano, ele foi feito para se comunicar. A gente não foi feito para ficar sozinho, isolado, de boca fechada, tá? Uma característica inerente, então, ó, é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Aqui, ela colocou um exemplo, ó. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos. Então, aqui no primeiro parágrafo, ela colocou meios de comunicação. Ela escolheu 3, gente, porque ela poderia ter colocado um monte, mas daí a dissertação vai virar um livro, tá? Ela pegou carta, telegrama e telefonema. Tá vendo? Coisas antigas, tá? Muito difícil escrever carta hoje. Telegrama nem se fala. Ligar para as pessoas a gente não usa mais. A gente manda um zap, né, pessoal? Então, aqui ela pegou 3 meios de comunicação diferentes, tá? Mais antigo, tá? Olha no segundo parágrafo que ela fez. Ela pôs 3 antigos aqui e ela pôs 3 novos, ou não tão novos assim, por conta do Orkut, né? E ela colocou 3 para ficar equilibrado. Aí ela colocou assim: Orkut, Twitter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais virtuais mais acessadas do mundo e, convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe. Tá vendo? Se ela colocou a derrubada de governos autoritários no mundo árabe, é porque ela sabe do que ela está falando, tá? Ela é uma pessoa atualizada, tá vendo?
e literalmente se mostram para a sociedade, nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Então aqui ela colocou 3 antigas, aqui ela pôs 3 novas, mas ela já começa falando que tem um pouquinho de perigo nessa exposição demasiada das pessoas, tá? Então, ó como ela termina. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Logo, ela vai falar dos benefícios e dos malefícios das redes sociais. Tá vendo? Terceiro parágrafo. Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar caro. Tá vendo? Aqui ela está falando dos malefícios da exposição exacerbada nas redes, tá? E colocar em risco a integridade de nossa imagem perante a sociedade. Afinal, a partir do momento em que colocamos informações na rede, foge do nosso controle a consciência das dimensões, de até onde elas podem chegar. Sendo assim, apresentar informações pessoais em tais redes pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis moralmente. Então aqui ela colocou dos perigos de se colocar muito exposto na rede social, tá? Vamos ver aqui o 4º parágrafo. Percebemos, portanto, que o novo fenômeno das redes sociais se revela como uma eficiente e inovadora ferramenta de comunicação. Então, ela não está falando que a rede social é ruim, ela está falando que a exposição demasiada se torna um risco, aí ela coloca os riscos lá no terceiro parágrafo, tá? E no 4º parágrafo ela fala que as tecnologias são inovadoras, são eficientes, tá? Ferramentas de comunicação da sociedade, mas que traz seus riscos e revela sua faceta perversa àqueles que não bem distinguem os limites entre as esferas públicas, ou seja, aquilo que eu devo publicar e aquilo que eu não devo, privadas, jogando na rede informações que podem prejudicar sua reputação e se tornar objeto para denegrir a imagem de outros, o que sem dúvidas é um grande problema. Perfeito? Então, ela abriu o texto com 3 meios de comunicação antigo, no primeiro. No segundo, ela colocou 3 novos, tá? No terceiro, ela colocou os malefícios da exposição exacerbada. Aqui, ela falou que as mídias são inovadoras e eficientes desde que usada com cautela. E aqui embaixo, ela vai dar uma solução para esse problema. Tudo bem? Qual é o problema? Essa exposição, tá? Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários da rede tenham plena consciência de que tornar pública determinadas informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso. Essa é uma das soluções, é a gente ter bom senso, tá? Para que nem a própria imagem, nem a do próximo possa ser prejudicada. Isso poderia ser feito pelos próprios governos. Olha que legal. Aqui ela fala que o governo poderia fazer uma campanha de conscientização usando a própria rede social para informação. Olha que legal. Poderia ser feito pelos próprios governos de cada país e pelas próprias comunidades virtuais através das redes sociais. Afinal,
se essas revelaram sua eficiência e sucesso como objeto de comunicação, serão certamente o melhor meio para alertar os usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados necessários para tal. Tá vendo, pessoal? Em algum momento, a redação da Camila Zucconi, ela colocou, né, o pensamento dela, falando, eu acho que as redes sociais são tops. Ela colocou em algum momento isso? Não. Ela escreveu sobre a rede social. Ela escreveu em terceira pessoa. Ela não escreveu em primeira pessoa. Isso é importante na dissertação. Se você escorregar, começar, por exemplo, em terceira pessoa e terminar a sua redação em primeira pessoa, você zera a sua redação. É muito perigoso isso, pessoal. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Vocês terão uma produção dissertativa para mim, tá? Vocês farão no caderno, tá? Tendo como base a redação da Camila Zucconi, tá? O que vocês irão fazer? Tendo em vista os conceitos trabalhados acerca da dissertação, desenvolvam na produção dissertativa argumentativa com o tema Redes Sociais no Século XXI. Gente, esse é um tema geral. Isso é tema, isso não é título, tá? Tema é sobre o que eu vou escrever. Título é o que você coloca, é o nome da sua redação. Que geralmente eu prefiro que vocês coloquem no final, quando vocês terminarem de escrever o texto. Tudo bem? Façam o texto primeiro e depois coloquem o título, tá? Porque daí você não fica limitado ao seu título. Porque às vezes eu coloco um título que não me vem ideia nenhuma. Então escreva primeiro e por último coloque o título lá, tá? Esse é o tema. O que vocês irão fazer? Passar esse tema no funil. Redes sociais no século XXI. Gente, nós temos muitas redes sociais. Nós temos o Twitter, o Facebook, o WhatsApp. Nós temos, nossa, várias, né? O Snapchat. Nós temos muita coisa, tá? De quais eu quero falar? Eu quero falar do YouTube, né? Eu quero falar dos blogs, que é um modo, é uma rede social de informação, né? Onde eu posto, sei lá, viagens, estudos, né? Sobre o que eu vou falar. Porque se você falar de tudo, gente, a sua dissertação vai virar um livro, tudo bem? Então, passem o tema pelo funil, tudo bem? É de suma importância que você possua pesquisas inerentes ao assunto, a fim de embasar os seus argumentos e construir o seu ponto de vista. Cuidado, pessoal, não escrevam em primeira pessoa, tá? Façam aqui, pessoal, o mapa mental. O que é o mapa mental? Por exemplo, o tema não é redes sociais no século XXI? Passa no funil. Eu vou falar sobre YouTube, tá? Sobre aulas virtuais. Olha que legal. Vocês podem falar sobre aulas virtuais. Então, vocês vão colocar no meio do mapa mental de vocês, né? Uma folha de sulfite. Aulas virtuais. Certo? Se a sua redação, se o seu texto tiver 4 parágrafos, você vai puxar 4 braços nesse mapa mental, tá? Por exemplo, o primeiro, eu vou escrever sobre as aulas virtuais no século XXI, na modernidade. Olha que legal, vocês estão tendo aulas virtuais. Isso faz parte do século XXI, tá? Segundo, tá? Os benefícios das aulas virtuais. Terceiro, os malefícios das aulas virtuais, né? E quarto, dê uma solução para o problema que você colocou nos malefícios, né? Se você acha que tem alguma coisa maléfica, né, em aulas à distância, quais são
Aí você dá a sua solução. Tudo bem, pessoal? Então, fundamentem com pesquisas, conhecimentos sobre o tema, né? Vocês podem ler aí vários artigos na internet sobre isso para abrir a mente de vocês. Segundo, façam um planejamento. O que é planejamento? Um mapa mental para vocês colocarem o essencial na redação de vocês, para não ficar enchendo linguiça. Tudo bem? Tá? De imediato, eu vou querer que essa redação de vocês tenha 4 parágrafos. Tudo bem? Então, eu quero uma introdução, tá? 2 desenvolvimentos e o 4 como conclusão, solução para o problema. Tudo bem, pessoal? Tá? Qualquer dúvida, isso daqui eu vou colocar anexo ao vídeo, que é a nossa aula de hoje. Tudo bem? E qualquer dúvida vocês podem tirar comigo no plantão. Detalhe, essa redação vai valer nota de 0 a 10. Eu vou corrigir as redações de vocês, tá? Eu vou colocar uma nota e depois eu vou conversar pessoalmente com vocês o que vocês têm que melhorar na redação de vocês. Tudo bem? E vou colocar uma data de entrega para vocês me entregarem essa redação. Tudo bem? Para nota, tá? Qualquer dúvida, me procurem no plantão que eu ajudo vocês então. Tudo bem? Bons estudos e até mais!